Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Boa noite, caro ouvinte da rádio Boa Notícia FM. Boa noite, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência no YouTube que nos acompanha. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Nós estamos de volta aqui com o nosso programa, trazendo hoje uma reflexão, uma meditação sobre um tema a partir do Evangelho de hoje, da liturgia diária. O Evangelho de hoje, o Evangelho de Lucas, dentre outras mensagens, como nós vamos ver na nossa oração aqui inicial, trata do reino de Deus. Então nós vamos estar conversando sobre esta expressão, o reino de Deus, e sua relação com a resiliência, com a saúde mental, com o bem-estar. Vamos ver se há alguma relação deste conceito ou desta terminologia, reino de Deus, que a Bíblia tanto fala e menciona e que Jesus mencionou frequentemente como reino de Deus. Então, vamos para o Evangelho, para a nossa oração de hoje e em seguida a nossa meditação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 17, 20 a 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou ali, porque o reino de Deus está entre nós. E Jesus disse a seus discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia o Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Oração do dia. Deus de poder e misericórdia, afastai de nós todo obstáculo, para que, inteiramente disponíveis, nos dediquemos ao vosso serviço. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Então, com esta meditação do Evangelho de hoje, de Lucas 17, 20 e 21, nós vamos estar conversando sobre esta expressão, o reino de Deus, O reino de Deus e sua relação com a resiliência, com o bem-estar, com a saúde mental. Muito bem, você que está aí no seu carro, na sua fazenda, na sua casa, no seu repouso, que este programa também ele passa à meia-noite, você que está aí no seu automóvel, se deslocando, você que está aí nas viaturas, nas ambulâncias, fazendo o seu trabalho, que porventura esteja sintonizado aqui na Rádio Boa Notícia FM, o nosso cordial boa noite ou bom dia, você que está nos acompanhando pelo canal Saúde Mental e Resiliência, aqui no Brasil, fora do Brasil, na Alemanha, tem muitas pessoas que estão acompanhando a nossa programação, na estatística do canal do YouTube está aparecendo 3% de pessoas que estão sintonizadas, aqui no nosso canal. Eu tive a oportunidade de morar na Alemanha, então esses amigos que eu conheci estão acompanhando a nossa programação e isso muito nos alegra, além de outros brasileiros também que estão inscritos aí no nosso canal e acompanham a nossa programação. Então vamos para
conceito, a terminologia, né, teológica chamada Reino de Deus, né? E quando pensamos no Reino de Deus, né, o que vem mesmo na nossa cabeça? Que reino é esse? Pensando numa contraposição, se existe o reino de Deus, existe outro reino que não seja dele, o reino que nós chamamos reino do demônio, onde o demônio reina, né? Mas o demônio, que é isso mesmo, né? Então são várias questões teológicas, né, que os teólogos aí se debruçam na meditação, na reflexão, na especulação sobre estes assuntos, né? Então, quando pensamos no reino de Deus, que reino é esse? O que vem na nossa cabeça? Quais são os atributos que podemos inferir sobre o reino de Deus, né? E o reino que não é de Deus, que reino é esse? É um reino meramente humano ou é um reino do demônio, né? Então, Santo Agostinho vai dizer que o inferno é a ausência de Deus, onde a graça dele não impere, onde a graça dele não age. Aí nós já vivemos uma situação de inferno, né? De agonia, de sofrimento. Por quê? Porque Deus não está presente. E por que Deus não está presente, né, neste reino? Às vezes é uma opção das pessoas de não quererem invocar ou terem a presença de Deus no meio delas, ou seja, quando a pessoa opta de livre e consciente vontade, né, no ápice da sua consciência, por não ter Deus na sua vida, ou por optar por um estado humano, meramente humano, né, sem a presença de Deus, né? E então, este estado que a pessoa procura construir na ausência de Deus, um estado meramente pela força humana, né? Tem pessoas que não acreditam nem em Deus e nem no demônio, né? No diabo, né? No capiroto, né? Conforme a gente queira, tem vários nomes aí, né? Para atribuir ao demônio, ao mal. Então, algumas pessoas negam a existência de Deus, né? A interferência de Deus na realidade humana. Então a pessoa procura construir um reino meramente humano pelas suas capacidades, pelos seus esforços, e acredita que aquilo que tem, aquilo que possui, é fruto do seu esforço, é fruto da sua labuta, e não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o demônio, né? Não invoca esta força metafísica, seja do divino, do sagrado, da Trindade Santa, para se abastecer, para se fortalecer, negando esta dimensão metafísica, espiritual, né, que acreditamos que age sobre a nossa vida, e acredita meramente no seu esforço, né, na sua capacidade humana, ou vive uma fé agnóstica, né, a partir da elevação das qualidades, das virtudes humanas, desprendida desse aspecto divino, deste aspecto escatológico, sagrado. Por outro lado, também percebemos que há pessoas que entendem, compreendem, né, que existe um reino do diabo, né, que o diabo é capaz também de influenciar na vida das pessoas, né, o demônio, o mal, né, e não resta dúvida, né, que à medida que a pessoa busca o mal, e queira o mal, ela vai se encantando, vai se apaixonando pelo mal, pela maldade, né? Um desvio de conduta, né? Do ponto de vista antropológico, a pessoa desviou-se da sua essência, porque acredita-se que desde a essência primeira, né, o destino de cada pessoa é ser feliz, é buscar a felicidade, buscar aquilo que é bom e agradável. Só que algumas pessoas entendem que aquilo que é bom e agradável é justamente aquilo que é ruim, aquilo que não é verdadeiro, aquilo que é passageiro. E isso fica muito ligado à subjetividade de cada um, aos interesses de cada um,
fazendo com que a pessoa não se abra para um princípio mais universal, para um princípio agregador, né, que supera as limitações, as contingências humanas, e onde tudo converge. Este princípio é bom, este princípio é maravilhoso, esse princípio nós chamamos de Deus. Então a pessoa acredita que há um outro princípio, né, que o mal, né, e o mal que é regido pelo demônio, né, é o opositor, né, de Deus, digamos, da graça de Deus, né? Quando fala de graça, fala-se de desgraça, né? Também, né? O contrário, né? A desgraça digamos, o resultado do não agraciamento, né? Agraciamento leva à desgraça, né? Ou ausência da graça de Deus, conforme a gente queira pensar. Porém, né, nesse estado aí tem pessoas que cultivam, né, cultivam o mal, fazem culto ao mal, né, ao demônio, como esta força metafísica, esta força que influencia também a nossa realidade humana, que é capaz de seduzir, de envolver, de também trazer certos benefícios aos seguidores do mal, os cultivadores do mal, né? Então, tem pessoas que se encantam, e que se envolvem, que se apaixonam por esta realidade e propagam, né? E se colocam nessa atitude de instrumento da força do mal em nosso mundo, né? Na nossa realidade temporal, que isso acaba influenciando também a vida de outras pessoas, né? Então, o mal como construção espiritual, como construção mental, psicológica, ele ganha corpo a partir de cada um, né, que se coloca como instrumento do mal na vida, na própria vida e na vida de outras pessoas, porque o mal ele vai crescendo e vai destruindo, né? Vai destruindo não só o outro, mas destrói a própria pessoa. E o mal, já quando se instala, ele já começa destruindo a própria pessoa, os seus referenciais, os seus princípios, né? A nossa consciência moral, ela passa a ser alterada, ela é modificada à medida que o mal vai crescendo na nossa vida, né? Nós vamos perdendo a capacidade de ajuizar corretamente sobre as nossas próprias ações, ou encontrando motivos para justificar as nossas ações. E esses motivos ou estas justificativas às vezes nos levam a romper determinados princípios, né? Princípios que eram base de sustentação da nossa vida, né? Quando a gente quebra um princípio, não tem como recuperá-lo novamente, né? Nós merecemos da benevolência, né, da graça de Deus para restaurar aquele princípio quebrado. Ao contrário do mal, não. Quando você quebra um princípio, você vai se aprofundando cada vez mais na maldade. Você vai perdendo a consciência, né, daquilo que é certo, daquilo que é errado, e vai aprofundando cada vez mais a sua vida naquilo que é ruim, naquilo que é desagradável, né? Então, nós fazendo uma síntese até aqui, então nós temos aí, nós tentamos aqui abordar até aqui duas concepções. Uma concepção que entende o reino de Deus como um estado de graça, um estado de louvor, um estado de bem-estar, né? Onde Deus rege, né? Onde Deus rege com o auxílio do seu Filho Jesus, do Espírito Santo, né? Dos seus anjos, querubins, serafins e toda a potestade celeste. Então, esta realidade teológica, né? Nós chamamos de reino de Deus, né? Um reino de Deus em que o ser humano participa. Nós vamos ver aqui como participamos já do reino de Deus. Por outro lado, tentamos descrever brevemente o reino sem Deus, né? O
o reino do demônio, né? Onde as pessoas colocam o demônio como ser supremo desta realidade que não é o reino de Deus, né? E que cultiva o mal, que cultua o mal e a expansão do mal como uma forma de realização pessoal. Apaixonam-se pelo mal. E vimos uma outra compreensão de pessoas que não acreditam nem no reino de Deus e nem no reino do demônio, mas num reino meramente humano, né, em que as pessoas tentam construir a sua vida a partir do seu esforço, a partir do seu trabalho, tornando-se indiferente a esta realidade metafísica, enquanto princípio, né, seja do bem, seja do mal, né, e acredita que ela é responsável pela sua vida, as causas e efeitos e consequências das ações são fruto das circunstâncias aleatórias nas quais estamos submetidos, que não existe uma força, né, sobrenatural por trás de tudo isso. Então, essa discussão pode ser aprofundada tanto na filosofia quanto na teologia, né, a psicanálise, a psicologia, a filosofia clínica aborda esses temas aí, assim como outras ciências que trabalham aí na dimensão psicológica de uma forma um pouco diferente, né? Mas a teologia nesse sentido nos ajuda muito a aprofundar uma compreensão, um raciocínio em relação a esse aspecto do reino de Deus, né, que tem consequência já imediata em nossa vida, né? O reino de Deus, né, quando pensamos no reino de Deus, pensamos, né, no Criador do céu, pensamos no Criador da terra e de tudo o que há na terra, né? Então acreditamos que a diversidade dos seres, né, de tudo que há na terra é fruto da graça, é fruto da inteligência de um ser onipotente, né, que reina, que desejou, que quis, e colocou as suas leis, os seus princípios impressos em cada coisa, né, de modo que cada um, ao seu modo, busca a sua realização, tendo em vista que a realização plena, né, no seu processo de busca ou de santificação, está indo ao encontro da perfeição de Deus, né? A perfeição de Deus, né? O Salmo 47, ali no versículo 7 e 8, vai dizer o seguinte, né? Pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência, Deus reina sobre as nações, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. O reino de Deus tem, o reino de Deus tem um princípio, né, que é o próprio Deus, né? Então, a Bíblia está cheia de passagens interessantes que falam sobre esse reino de Deus, né? E o reino de Deus na Bíblia é comparado a várias coisas, né? Jesus gostava muito de usar alegorias, símbolos, para explicar, para passar uma mensagem, né, de modo que as pessoas pudessem refletir e entender ao seu modo, né? E em Mateus 18, 14, diz o seguinte, né, que o reino dos céus pertence aos que são semelhantes às crianças, né? Então Mateus faz um convite, né, à simplicidade, à humildade, ao despojamento e uma certa ingenuidade, né, das crianças comparado, né, ao reino de Deus, e diz que quem entrará neste reino tem que ser como as crianças, né? E aí a gente precisa ver, né, como são as crianças, né? O seu comportamento, o seu modo de ser e de agir, né? Que nós podemos tirar de lição para a nossa vida quando olhamos um bebezinho, uma criança ali
né, desprovida de tantas coisas, né, acreditando na bondade, na graça dos seus pais, das pessoas que cuidam, né, e porque ela é muito indefesa, né, e à medida, claro, que vai crescendo, vai ganhando autonomia, vai raciocinando, vai aprofundando os seus conhecimentos, vai gerenciando a sua vida, vai crescendo em graça e também em dificuldades, né? À medida que vai crescendo, a pessoa também vai ganhando consciência, e nesta consciência a pessoa vai aprendendo também coisas ruins, coisas boas e coisas ruins, e o mal parece que vai crescendo cada vez mais na nossa vida, né? Que a gente vai se distanciando daquele princípio original, daquele princípio primeiro, né, daquele encantamento pela vida, né, da alegria de viver, que tem uma criancinha, né, que esperneia, que quer correr, que pula, enfim, que está encantada com tudo, quer saber de tudo, né? Então, à medida que a pessoa vai envelhecendo, vai perdendo às vezes o encantamento, né, a alegria, né, começa a lamentar, começa enfim, passar por várias dificuldades. Então vamos aprender aí com as crianças e ver o que elas nos ensinam nesse sentido, resgatar a criança que um dia nós fomos na nossa vida. Jesus fala muito sobre o reino dos céus, né? O reino dos céus que vai crescendo devagarzinho, mansinho, né? Como uma semente, né? Que vai germinando, que vai crescendo, né? E isso é muito importante. E no Evangelho de hoje nós vimos que o reino de Deus não vem ostensivamente, quer dizer, não adianta a pessoa estar forçando, né? A pessoa está querendo, e enfim, não, o reino de Deus diz que vem devagar, vem de mansinho, ele vai crescendo. O reino de Deus já está entre nós, né? Já está entre nós, né? E o reino de Deus, né, que está entre nós vamos perceber que depois que tem certos aspectos importantes, essa compreensão do reino de Deus nos faz perceber que alguns valores, né, o valor da verdade, da justiça, da paz, da fraternidade, o perdão, a liberdade, a alegria, a dignidade, né, a misericórdia, enfim, tantos valores importantes que são atributos em relação ao reino de Deus, né? Esse reino de graça, esse reino de verdade. Todas as pessoas buscam a verdade, né? E querem a verdade. Claro que tem algumas que procuram a mentira, que difundem a mentira e propagam a mentira, né? A todo momento a gente vê pelas redes sociais pessoas que usam isso aí para difamar, para criticar, para diminuir as pessoas, né, propagando uma cultura do mal, quer dizer, as pessoas que se deliciam inventando história, criando fake news, propagando um reino de discórdia, de inimizade, de intriga, de desconfiança, né? Em vez de se engajar num projeto, né, num projeto que pode ser idealista, mas que é realista, né? Que todos querem, de uma certa forma, encontrar a sua verdade, né? A verdade, uma verdade que não é só da pessoa, mas uma verdade que sirva para todos, né? Então, é importante a gente se engajar no reino de Deus, que passa, né, por uma verdade, por aquilo que é justo, aquilo que é pacífico, né? Aquilo que é fraterno, né? Pela capacidade de perdoar, consequentemente, a capacidade de ser misericordioso, né? A liberdade, a liberdade de agir, né? De falar, mas a liberdade não deve levar à libertinagem, né? A alegria e a dignidade de cada pessoa, né? Apesar das dificuldades que cada um tem, apesar do mal que uma pessoa pode fazer, é importante que a gente não perca a esperança em relação ao ser humano
em relação àquela própria pessoa, né? Ela tem a liberdade de mudar, né? De se converter, de ser uma outra pessoa, né? Então, é importante que a gente não exclua de imediato, né, as pessoas da nossa vida, né? E isso não significa, é claro, que a pessoa tem que estar tendo contato ou sofrendo por conta de certas pessoas, não. Mas esse distanciamento e trabalhar certas emoções na nossa interioridade é fundamental para a superação de tantos problemas, de tantos sofrimentos que nós enfrentamos na nossa vida diária por conta do nosso relacionamento, né, com as pessoas. Então, o modo como nós nos relacionamos com as pessoas vai fazer com que a gente já vivencie aqui na Terra, entre nós, aquilo que nós chamamos de reino de Deus, né? Esse estado de graça, esse estado de paz. Então, nós já passamos a vivenciar isso aqui entre nós, né? Então, caro ouvinte, você que está nos acompanhando aqui através da rádio Boa Notícia FM, né? Quando falamos em reino de Deus, falamos, a partir do evangelho de hoje, é um reino que não vem ostensivamente, ele vem gradativamente, ele vai crescendo de mansinho aos pouquinhos em nossa vida, e este reino tem alguns atributos, né? Um reino de paz, de misericórdia, de tranquilidade, serenidade, paz. Vimos que tem pessoas que se engajam em prol deste reino de Deus, né? Com sua metodologia diferente, né? Cada um procurando agir, uns nas igrejas, trabalhando em prol do reino de Deus, de diferentes formas, as pessoas na educação, de uma certa forma, tentando trabalhar o conhecimento, a ciência, desenvolver a sabedoria humana, que também são atributos do reino de Deus, né? Então, pessoas que trabalham na política, né, que se engajam aí para um mundo mais justo, para um mundo mais fraterno, para uma distribuição de renda que venha favorecer a todos, em especial aquelas pessoas que passam mais necessidades, que estão enfrentando situações difíceis na vida. Então, a política trabalha aí a justiça, né, distributiva, e também equitativa no que se refere à distribuição, né, dos recursos, a melhor aplicação dos recursos em benefício de todos, né? Então, de alguma forma, né, naquilo que nós fazemos, procuramos trabalhar da nossa colaboração para a construção desse reino, desse estado espiritual, desse estado emocional, desse estado de segurança que, de uma certa forma, nos faz viver já aqui na Terra aquilo que nós esperamos viver lá no céu, né? É o já e o ainda não, né? É o já e o ainda não. Quando pensamos em reino de Deus, né, esta expressão também tira aí o sono, né, de muitos teólogos que refletem sobre o reino de Deus, e consequentemente vem uma reflexão sobre Deus, sobre o céu, sobre a terra, sobre as consequências desta reflexão na vida espiritual, na vida moral, a graça e a desgraça em nossa vida, como relacionar tudo isso, né? A vontade de Deus e a vontade humana, né? Os ensinamentos de Jesus. Então, esse tema aí é abordado, né, na escatologia. A escatologia é uma ciência teológica que trata dos novíssimos, ou seja, desses assuntos últimos, né, que é objeto da nossa reflexão, que é objeto da nossa meditação, da nossa espiritualidade, né,
de alguma forma, mais cedo ou mais tarde, a pessoa vai se deparar com seus questionamentos, né, sobre Deus, sobre o céu, sobre a terra, sobre um possível juízo final, de que forma isso vai acontecer, né, o que a Bíblia nos diz, né, e será o que a Bíblia diz é aquilo que realmente está previsto ou que irá acontecer. Quer dizer, então os teólogos debatem, né, conversam muito sobre esses temas. Aí nós vamos encontrar diferentes posicionamentos, né, diferentes reflexões sobre o juízo final, né. Muitas pessoas acham que depois vai ter um purgatório, um lugar para purgar, para purificar, né, a alma, né, para que ela possa assim adentrar o paraíso, né, para as almas tidas como almas, entre aspas, cebosas, as almas sujas, as almas que trabalham, né, que cultivaram o mal, que fizeram a opção pelo mal, né. Já tem outras concepções, né, sobre esse mesmo tema, que acha que o ser humano já começa aqui na Terra pagando, né, os seus pecados, as suas faltas, as penitências são atribuídas a ele já aqui nesta própria realidade temporal. Quer dizer, a pessoa vai colher os frutos daquilo que planta já aqui na Terra, né? Não só numa vida posterior, mas já aqui, né? E a Bíblia também nos remete a esse tipo de reflexão, né? Quem colhe, cada um planta aquilo que colhe, né? Se você planta uma árvore boa, ela vai dar um fruto bom. Se planta uma árvore ruim, vai dar um fruto ruim, enfim, né? Então, isso nos leva também a trazer esta reflexão para a nossa realidade imaterial, do ponto de vista das nossas ações. As pessoas que semeiam o ódio, a discórdia, a intriga, né, a confusão, então ela vai colher o fruto desta situação, né, que o mal vai crescendo, o mal vai se disseminando também entre as pessoas, né, e ela de alguma forma vai colher esse fruto, e não vai ser um fruto bom. Não adianta ficar esperando por isso, né? Então o purgatório, o sofrimento já começa aqui, né? Assim também, né, as pessoas, né, que às vezes pode até, as pessoas que propagam o mal, que fazem até um certo momento, pode até colher uns frutos que ela acha que são bons, né, no primeiro momento, né? Ela vai colher os resultados, né, que ela acha que é bom, né? Mas depois ela começa a se desfinhar, né? Ela começa a descer, né? Começa a descer, começa a se afundar nessa própria situação, né? E, claro, as pessoas que propagam o amor, a misericórdia, o perdão, né, a liberdade, né, o respeito e tantos outros atributos que nós acreditamos que fazem parte também do reino de Deus, estas pessoas vão colher o fruto, né, já aqui nesta vida terrena, como também no céu, né, que nós acreditamos nas promessas, né? Aí todos acreditam em promessas, né? Porque nem tudo aquilo que esperamos acontece de imediato, né? Nós temos que esperar um certo tempo, né? Para colher os frutos daquilo que nós fazemos. Se você é do mundo comercial, se você faz negócio, você tem que acreditar na promessa do devedor, né? Que vai lhe pagar. Você que financia um dinheiro, né? Você tem que acreditar que esse dinheiro vai retornar um dia para você, enfim. Então, nós precisamos acreditar na promessa não só de Deus, mas na promessa também do próprio ser humano, né, que se compromete, que faz uma promessa de honrar o seu compromisso, de honrar a sua palavra, né, de ser sincero com aquilo que se comprometeu, né? Se você pede alguma coisa emprestado a alguém, né, e você tem que confiar na promessa desta pessoa de um dia, né? E você que se comprometeu tem que
honrar a sua palavra, né? De cumprir com o seu compromisso, né? Então, é por isso que é importante, às vezes, a pessoa ser claro, né? A pessoa ser clara no que se refere a certas questões. Às vezes você pede alguma coisa a alguém, você tem que ser claro. Olha, você pode me dar, você está me dando, você está me emprestando, ou você está me arrumando. E se arrumar aí fica, você não sabe se está emprestando, você não sabe se está dando, enfim, já cria uma dúvida, já cria um mal-estar, né? A pessoa não é clara, já cria uma situação, né, dúbia, que não é agradável, né? Então, a pessoa tem que ler a intenção do outro, mas não sabe realmente se está emprestando ou se está dando. Então é importante eliminar esse negócio aí, né, de arrumar assim. Então, você pode me dar, entendeu? O que é pedir, né? Peça, né? Sim ou não. A pessoa vai dizer sim ou não. Pronto, né? Tá pedindo emprestado, né? Então você pode me emprestar, pronto, né? É emprestado, não é dado, não é arrumado, é emprestado. Então eu vou ter que retribuir, eu vou ter que, né, que devolver aquilo que eu fiz. Então a palavra, o compromisso, a responsabilidade são questões importantes na nossa vida, que não é fácil de ser cultivada, não é nada fácil, né? Não é fácil ser honesto, é um esforço que cada um faz, né? Mas você está em paz com sua consciência. Se você tem uma consciência, né, moral, ética, responsável, você é punido automaticamente pela sua própria consciência em relação àquilo que você faz ou deixa de fazer, né? Então é importante ter esta clareza sobre esse aspecto importante da nossa vida, que é a nossa responsabilidade. É isso aí, caro ouvinte, nós estamos aqui conversando sobre o reino de Deus, esta expressão que traz o Evangelho de Lucas, né, 17, 20 a 25, que fala do reino de Deus, que ele não está aqui ou ali, né, ele está entre nós, né? Esse reino que é conquistado não ostensivamente, né, mas gradativamente e suavemente, porque ele é fruto da graça e da bondade de Deus. Aquilo que nós fazemos como ação de graças para conseguir, né, um olhar bondoso, um olhar misericordioso de Deus sobre a nossa vida. Mas, em última análise, o reino de Deus não é mérito do nosso esforço, né, mas é graça de Deus, né? Não podemos dizer que foi o nosso esforço que chegou à plenitude, à graça de Deus, mas essa é uma prerrogativa dele. Então, temos que ter a humildade, né, e nos colocar continuamente nesse processo de graça, nesse processo de bênção, de ir caminhando, né, de ir aprofundando a nossa vida, melhorando o nosso ser, a nossa humanidade, que passa, né, por esta capacidade de resiliência pessoal, de estar se refazendo, né, se aprimorando, que passa pela capacidade de superar as dificuldades, os problemas que vão surgindo da nossa vida. O bom do ser humano é que a humanidade é justamente isso, essa capacidade de gerenciar problemas, de gerenciar dificuldades, né? Você é personagem, né, de uma situação que você tem que resolver, que é a sua própria vida, são os negócios que você administra, né? Você é o autor principal, né? Do ponto de vista prático, né? E como você vai buscar força para enfrentar tudo isso, né? Você vai buscar força em Deus, procurando este reino que nós achamos que é dele. Você vai buscar força no demônio, né? Ou você vai buscar força em si mesmo, acha que nada disso importa, o que importa é você mesmo. Então, tome a sua atitude, né? Mas eu faço o voto que nos engajemos todos na propagação do reino de Deus. Cada um à sua forma, cada um do seu jeito, né? Trabalhe para promover esse reino de Deus, esse estado de bem-estar,
de harmonia entre as pessoas, procurando integrar a todas as criaturas, né, do universo, né? Se Deus criou, as coisas são boas, né? O mal existe, né? É uma realidade pela limitação da própria condição do ser passageiro, do ser temporário, mas a essência é boa, e esta essência tem que florescer, esta essência tem que crescer e prosperar para que a gente encontre o verdadeiro sentido da nossa vida, que é estar junto de Deus. E esse estar junto de Deus não precisa ser antecipado, né? Antecipado. Tem aqui pessoas que perdem o encantamento pela vida e às vezes tem pensamentos suicidas, pensamentos mórbidos, pessoas que se cortam, que se mutilam, né, para aliviar as dores, as angústias existenciais da própria vida. Não, reconheça que o seu corpo é um corpo santo, você é templo e morada do Espírito Santo. O corpo não pode ser desprezado, o corpo não pode ser violado, o corpo tem que ser preservado, ele é essencial para a nossa vida espiritual, né? O corpo sem alma não tem sentido, né? Não tem movimento nesta realidade temporal, né? Tem movimento na realidade metafísica, na realidade eterna, mas que nós não acessamos ainda esta realidade a não ser pela oração, né? Pela meditação. Mas nós precisamos do nosso corpo, e um corpo saudável, né? Um corpo cheio de energia, um corpo bem alimentado, né? Com as vitaminas, com os sais minerais, com as proteínas, tudo aquilo que é necessário que nós abstraímos desse planeta lindo e maravilhoso através das plantas, dos animais, da água, do sol, né? Que nos fortalece, que nos aquece, né? Que nos predispõe a nos mover, né? A agir, né? Isso é muito importante. Então nós precisamos cuidar bem do nosso corpo, integrar o nosso corpo com a realidade temporal, com o meio que nós estamos vivendo, e cultivando também o nosso espírito, a nossa alma, em harmonia com o nosso corpo, com o nosso ser, né? Cultivando a nossa espiritualidade para vivenciar esse reino de Deus, que nós temos que vivenciar isso já, agora, na nossa vida, né? Essa sensação, né? Tendo uma noite de sono, né? Agradável, né? Então estou me preparando para ter uma noite de sono agradável, um repouso, né? Do meu corpo, né? Do meu espírito, trabalhar certas questões na minha vida, da interioridade, no silêncio, na penumbra do sono, né? O sono é restaurador, o sono já é uma atividade terapêutica, né? Quantas pessoas que depois de uma noite de sono, de uma noite agradável, de uma noite restauradora, acordam vivificadas assim e fortalecidas para enfrentar a realidade da sua vida, para enfrentar os seus problemas, né? Quantas pessoas dizem assim: olha, Padre Aires, eu tive uma noite maravilhosa, foi muito agradável, dormi bem, tive bons sonhos. A gente percebe a alegria, né, o brilho nos olhos das pessoas, como a gente percebe também quando a pessoa não teve uma noite boa, uma noite agradável, por algum motivo não conseguiu dormir bem. Então vamos procurar de alguma forma, né? Então, se a pessoa não está conseguindo dormir bem, então o que precisa fazer, quais as mudanças de hábitos, as mudanças de comportamento, as mudanças na alimentação, na bebida, né? Que você pode fazer para ter uma noite agradável, uma noite restauradora, e assim acordar com a alegria do pôr do sol, com o canto dos pássaros, né? Canto do galo cantando, enfim, aquela alegria, aquela disposição. Isso é maravilhoso, né?
sentir, vamos aproveitar cada momento que o Senhor nos dá, que o Senhor nos concede, para nos adaptar neste processo de resiliência, cultivando a nossa saúde física e a nossa saúde mental. Muito obrigado a você, caro ouvinte, que esteve até agora conosco, né, nesse tempo que não chega a ser necessariamente 1 hora, né? E você que já chegou no final, se quiser acompanhar a nossa programação, a nossa conversa, acesse o nosso canal Saúde Mental e Resiliência no YouTube, né? Lá coloque Saúde Mental e Resiliência, Padre Aires, vai aparecer um cérebrozinho com a mão segurando e uma flor de lótus, né, no canal, que simboliza esta mudança, essa restauração. E se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho e passe a acompanhar a nossa programação. Então, desejo a todos uma noite, um dia abençoado, que o Senhor os proteja, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.